Em São Paulo não tem fumódromo. Não, a São Paulo legislação de São Paulo é mais total, avançada. Né? É mais avançada, mais Ambiente restritiva. fechado. Mas a Curitiba Agora, também, o Rio de interessante Janeiro é o seguinte, esse fumódromo ele vai permitir que, com todas essas especificações que existem, que o empresário se proteja de futuras eventuais processos que podem ser movidos contra ele por parte dos funcionários. E, claro, é uma forma dele proteger também o seu cliente em relação à saúde. Mas é um conceito diferente, né? Não Parece... se protege, porque ele pode Proteger numa infartar lá câmara de dentro. gás não é- Exatamente, né? Então, na verdade, pode até acelerar Mas não o infarto. funcionário. Funcionário não entra no mas fumódromo. o próprio usuário que vai estar, ele e mais a fumaça de 10 ou 12 ou 20 que vão estar com ele. Então, o nível de monóxido de carbono, de substâncias que causam a agregação das plaquetas e, portanto, coágulos e estimulam o infarto pode ser maior. A pessoa pode sofrer um mal-estar cardíaco, se ela já é propensa, né? Então, assim, eu acredito que, na verdade, é câmara de gás, como ele falou. Mais ou menos o seguinte, em vez de o cara fazer uma roleta russa com uma bala, ele vai fazer uma roleta russa com 5. Então, a chance de haver qualquer tipo de contaminação, de qualquer incidência, aí no aspecto da saúde. Sem contar no aspecto de cheiro. Por exemplo, existe um bar, não vou citar nomes, né, mas existe um bar em São Paulo que muito antes da lei antifumo acontecer, eles já fizeram isso, um espaço mais afastado, onde poderia... Isolado. Isolado. 100% isolado. O que acontecia? As pessoas que saíam de lá saíam fedendo. O cara saía assim, sabe o chiqueirinho do Snoopy, né? Que ele anda aí fazendo... Era mais ou menos essa visão. Então, os próprios fumantes, até em função desse deslocamento, tudo, eles evitavam de ir lá, porque não era um ambiente... Era um ambiente muito inóspito para eles. Pois é, mas Fábio, uma coisa que me gera um pouco de desconforto é em a gente receber aí pela mídia a notícia de que a lei sofreu alterações. Nós tivemos a publicação em novembro, certo? E de fato sofreu. Foi em novembro. Depois de novembro não sofreu alteração. Sofreu alterações. Como? Porque Não agora pode tem estar publicada no Diário Oficial. Agora as exigências são maiores, né? Agora nós Mas temos isso já saiu do próprio acordo e das próprias reuniões que aconteceram na CIF. Depois de novembro. Sim, então, aí foi a vamos dizer que regulamentação aquele bar específica, construiu, eu estou falando em nome dos meus estabelecimentos, né? A gente tem lá grande parte dos meus estabelecimentos, a gente acaba sendo agraciado por uma varanda ou por uma área aberta e tal, então eu não tive tanto problema. Mas um deles em específico, que chama-se o Beltrano, que é mais casa noturna, ele não tem área de varanda nem nada. Então o que a gente fez já na época da construção? A gente foi lá e trabalhou em cima de um espaço, seguindo a norma dos 12 metros quadrados e por aí vai. Depois disso tudo, começou a pessoas falarem sobre a história de limitação da comunicação entre o estabelecimento e a área. Não, isso já está na lei, eu tenho a lei aqui. Como é que é esse negócio de comunicação? Não pode ser comunicado. Não, então eu tenho a lei aqui. Somente o cliente pode entrar e sair do fumódromo carregando a sua bebida. Ele não pode ter nenhum funcionário que entre... Essa explicação é que eu acho, por isso que eu comentei até com o Fábio, eu acho que isso, não só eu, conversando com outros donos de bares, faltou uma explicação um pouco maior em cima do que era aquela história do acesso, o que era a história da ventilação. O que a gente estava entendendo até o momento é que era um espaço reservado, que não tivesse cobertura, que foi o que se falou muito, até pelas analogias com a legislação que foi lançada em São Paulo, e que tivesse uma metragem máxima de 12 metros quadrados, ponto. Eu fui contra, tá? Quando a gente teve essa discussão... em função daquela velha história, não só a minha opinião pessoal, mas representando aí um movimento que tem uma quantidade razoável de assinaturas, que as pessoas colocaram seu CPF, ou seja, são pessoas, que a listagem estava no Boteco da Ilha, inclusive, estava lá, eles estavam assinando a favor. Isso, fico feliz de saber disso, mas não foi uma iniciativa nossa. A nossa foi o que eu coordeno, entre aspas, está lá no site e tal. Mas a posição que eu levei foi que estavam complicando uma coisa que era fácil de resolver. A maior facilidade da lei paulista é que, a partir do momento que se restringe totalmente o fumo em ambientes fechados, o café de 50 metros quadrados ele não vai precisar fazer um fumódromo, porque o concorrente dele de 100 metros quadrados, que teve grana para fazer um fumódromo, também não pôde fazer um fumódromo. Então, tu equilibra as forças, tu equilibra o mercado e uma situação como essa tua, que teve um dispêndio para fazer aquela área reservada, ela não seria necessária. Porque fico feliz até de haver essa preocupação no sentido desse estabelecimento colocar isso, mas eu ainda acredito que numa eventual revisão da lei, a sugestão vai se retomar
para eliminar o fumódromo justamente pela questão do custo que ele implica e que, obviamente, desequilibra a concorrência. Mas se a gente for... A preocupação da CIF sempre foi essa. Talvez, sem comunicação aberta com o restante do estabelecimento. Já está na lei publicada em 12 de novembro, publicada em Diário Oficial. A nossa preocupação sempre foi essa. Exaustão e coisas que está na reportagem... Tá. É que assim, que uma recente, lei sempre tem que ser regulamentada. Eu não sou advogada, né? Mas parece que 60 dias depois da lei, que foi assinada, né, pelo prefeito, ela tem que ser regulamentada pelo órgão fiscalizador. E ela foi regulamentada segundo as normas da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Vamos fazer o Sanitária. seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial, eu quero entender um pouquinho mais essa história do fumódromo, o que é sem comunicação aberta com o restante do estabelecimento. Quer dizer, pode ser um fumódromo com a porta já direta ali na pista de dança, no restaurante. Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, 25 de março, é quando começa a valer a lei antifumo em Florianópolis. Esse é o nosso assunto hoje. Bom, e a lei, ela diz o seguinte, com relação a fumódromo. Em São Paulo e Curitiba, a lei é mais restritiva, não permite fumódromo. Aqui, há permissão de fumódromo. E o fumódromo tem que ter 12 metros quadrados no máximo. E diz o seguinte, sem comunicação aberta com o restante do estabelecimento e não contará com a circulação de funcionários. Bom, o que seria sem a comunicação aberta com o restante do estabelecimento? Eu entendo que é uma porta em separado. A pessoa tem que sair do bar principal e ir numa casinha ao lado, como se fosse para fazer xixi, né? E fumar seu cigarrinho aí dentro. Ela quer que a pessoa passe pela chuva. É uma sugestão ou que pela seria, neve. Uma sugestão Pela neve, isso. Até mesmo nessa reunião que a gente teve, nessa última reunião, eu coloquei que poderia fazer o mesmo princípio que foi o princípio quando teve ali a acústica, né? A porta dupla. Sim, então, sim. Tu cria uma câmera de adaptação. Ali, claro, vai ser um pouco menor do que uma acústica, aquela coisa toda, é a passagem de poucas pessoas, mas pode-se fazer essa câmera com porta dupla, né? Uma porta para o fumódromo e outra porta para o estabelecimento, que aí não há o vazamento, entre aspas, Sim. que é a maior preocupação, porque não adianta também tu criar, até pela questão de densidade de gases, essas coisas todas, simplesmente abrindo a porta... Tá, e aí o seguinte... Na regulamentação? Eu não sei, porque eu confesso que eu não acompanhei A regulamentação ela vai acontecer... A regulamentação não ocorreu ainda. Não aconteceu ainda. Não Mas aconteceu ainda. essa pode ser consultada no site da Anvisa, na verdade. A regulamentação é uma regra da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, ela é pública e notória, está no site deles. E né? isso foi uma sugestão, na verdade, eu estou colocando aqui como sugestão Tá, mas pessoal. é o seguinte, e vamos avançar um pouquinho, ainda com relação à possibilidade de fumar. Varandas, sacadas, decks, o que a lei fala sobre isso? Se tiver cobertura, não pode. Não pode. Ou seja, um ombrelone não pode. A fumaça tem que subir. A fumaça tem que Não é subir. que a fumaça tem que subir. A que intenção subir. é manter o fumante na chuva. Só pode rir, mas... Ou na neve, que agora em Nova York... Na neve, isso. Eu acabei de A intenção ver é o fazer o filme I fumante- Love New York, inclusive todo mundo saindo do restaurante e fumando fora. Eu só quero dizer que o fumódromo não vai te adiantar nada também. Ele deveria Que ser a lei banido. vai evoluir para o seguinte, o sujeito fumou lá fora, se impregnou todo daquelas coisas tóxicas, aí ele pretende entrar aqui no restaurante e expandir aqui. Então ele vai ser cheirado pelo porteiro e se ele atingir um certo, ele só vai voltar quando ele pegar uma fresca e se liberar daquele tudo. Então, quer dizer, E olha que nem demora, ele saiu para fumar, não volta mais. As Olha, meninas existe também não vão uma- querer, né? A grande Entende? intenção, Então, a grande intenção intenção é essa. do- Isso é bem claro. Lendo isso aqui é bem claro. Quer dizer, por isso eu digo que isso aqui é um pouco histérico. Existe A uma grande pode intenção, levar uma a grande histeria. intenção do fumódromo é justamente evitar o extremismo. O objetivo dessa lei, eu acho que o vereador foi muito feliz, o legislador foi muito feliz ao conseguir fazer incorporações para que a lei não fosse para o extremismo. A gente não pode negar que existe hoje um público que fuma, um público que consome. Me parece que há estatísticas que o fumante consome, inclusive, mais do que o não fumante. 67%. Vocês querem ganhar em cima da clientela- saúde do povo? Só Não é isso. justo. Não, a Vou questão falar não é de dados essa. A questão não é essa. 67% da clientela de bares e restaurantes, antes da lei, era fumante. 67%. E onde é que inventaram Porque esse número? eram... Só um instante. Inclusive no meu bar. Tá? Então, eu não inventei o número. Não, Eu porque conheço isso o não número. existe. O que não existe? Wolfgang, deixa eu só finalizar. Não, só mais uma. A quantidade de bagana de cigarro que tinha de sábado para limpar para segunda era monstruosa. Hoje é zero. Que bom. Quer dizer, então, só para dizer, estamos falando de certas coisas, é 67%. Porque o único local em lazer que a pessoa poderia fumar
era bares e restaurantes. O que isso aqui pretende fechar. Tá certo? Então, esse é o objetivo. Não, o objetivo do fumódromo, quando nós estabelecemos, é justamente evitar o extremismo. Era permitir que esse público que deseja fumar pudesse ter a sua área excluída do restante e pudesse ali consumir esses produtos que são legalizados e que geram... E essa foi a intenção que nós buscamos. Só que não funciona. Eu vou te explicar por quê.